Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira de vitória, mais uma quarta-feira de bênção, que estamos aqui com os homens de Deus, o irmão Célio, o seu filho Celinho, o presbítero Vladimir, o diácono Fran. Estamos aqui fazendo o que a palavra de Deus ordena: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E esta palavra, ela tem sido muito real nos dias em que nós estamos vivendo. E eu quero transmitir para a igreja de Deus a mensagem que Deus colocou em nosso coração nesta quarta-feira aqui nesse monte. Deus tem dito assim: muitos estão desapercebido, muitos ainda não entenderam que estou eu permitindo este vento sobre a face da terra, estou eu permitindo toda essa crise, toda essa adversidade, para que a minha noiva venha acordar, para que a minha noiva venha se despertar. Mas por incrível que pareça, ao invés de haver um despertamento da noiva do Cordeiro, muitos estão se acomodando, muitos estão cruzando os braços, muitos estão trocando a casa de Deus, a vida de oração, pelo conforto do sofá da sua casa. Deus diz dessa forma: não espere melhora para os dias atuais, não espere uma mudança vinda de algum governo terreno. O mundo jaz no maligno. E enquanto estávamos aqui orando, Deus colocou em nossos corações, meus irmãos, o dragão vermelho, representado pela China, ele já varreu quase que esse planeta inteiro, já está sobre o seu domínio. Meus irmãos, os únicos dois países que têm uma relevância, que ainda estavam como uma resistência, eram os Estados Unidos e o Brasil. Mas por incrível que pareça, nós estamos vendo também o dragão invadindo essas duas nações, invadindo esses dois territórios. E nós sabemos de uma coisa: só a igreja pode fazer a diferença, só a igreja tem o poder. Mas uma coisa é certa: para que o anticristo esteja agindo com tanta fúria, para que o anticristo esteja vindo com tanto ímpeto, é porque ele sabe que se aproxima o arrebatamento da igreja. Ele sabe que já não lhe resta mais tempo e ele está trabalhando de maneira acelerada. E assim diz o Senhor: não adianta esperar uma melhora vinda de Trump ou vinda de Jair Bolsonaro. Nós temos que entender o seguinte, que a tendência é piorar, porque se com essa situação, se com esse quadro, crentes ainda estão de braços cruzados, crentes ainda estão acomodados, se houver uma melhora, o que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer com o povo de Deus? Assim diz o Senhor: é tempo de orar, é tempo de buscar a minha face, é tempo de buscar a minha presença, é tempo de vos encher do Espírito Santo de Deus. Deus manda dizer assim: olha, aquele que não buscar a minha face, aquele que não se encher do meu Santo Espírito, não vai suportar o que está para vir nesse ano de 2021. Esse ano de 2021, Deus diz assim: eu vou permitir uma assolação ainda maior, vou permitir que o cerco se feche ainda mais, para que o meu povo se desperte, para que a minha igreja venha se acordar. Em nome de Jesus Cristo, entenda isso, irmão: não é tempo de cruzarmos o braço, é tempo de orarmos. Meus irmãos, os cultos de oração dentro das nossas igrejas eram para estar abarrotados, eram para estar lotados. Se a igreja tivesse noção da proximidade da volta de Jesus, ninguém ficaria em casa num culto de oração, ninguém ficaria em casa num culto de ensino. E Deus manda dizer assim: olha, aproveitem esses momentos, aproveitem esses instantes. Vocês sabem que já está surgindo aí o noticiário que vem uma segunda onda, que vão querer aplicar um lockdown ainda mais severo do que já foi feito desde março de 2020. Nós sabemos que lá na França já
está tendo um toque de recolher para 46 milhões de franceses. Nós sabemos que em vários países por aí já está havendo embate entre a população e policiais. Nós sabemos que o mundo está em uma crise generalizada, corrupção, engano, mentira, e os homens ainda não acordaram. Em nome de Jesus Cristo, entendam uma coisa: Satanás está preparando uma grande emboscada para esse planeta nesse ano de 2021. O homem a serviço da nova ordem mundial já anunciou: nós vamos dar um reset global. O reset mundial está vindo aí, possivelmente não passa do ano de 2021. Vão aplicar um reset global, e esse reset mundial vai interferir, em primeiro lugar, na economia, em segundo lugar, na política, e principalmente vai ter uma atuação direta na igreja. Por isso Deus está dizendo: é tempo de orar, é tempo de buscar a minha face, porque nesse reset mundial, o que está como centro, o que está como alvo principal é interferir nos cultos, é interferir nos templos, é interferir nas igrejas. E Deus está dizendo assim: hoje é o tempo de orar, hoje é o tempo de buscar. Quando vier o decreto, quando vier a ordem, quando acontecer o reset, não adianta questionar: por que, Deus? Por quê? Como o Senhor permitiu? Como o Senhor deixou isso acontecer? Deus está dizendo: é hoje o tempo de orar, é hoje o tempo de buscar a minha face. Você vai esperar o reset, a hora que der o reset, a hora que sair a ordem do inferno, aí tu vai dizer assim: aonde está Deus que não está vendo isso? Deus já está vendo e está avisando. Deus ainda tem os seus atalaias na face da terra. Valorize cada dia de culto na tua igreja, valorize um culto de oração na tua igreja, valorize a liberdade que ainda temos de buscar ao Senhor, valorize a liberdade que ainda temos de ler a palavra, valorize a liberdade que ainda temos de estar num monte como esse, buscando a presença de Deus e recebendo a estratégia dos altos céus. Eu venho até você como boca de Deus e digo para você: saia desse conformismo, saia desse comodismo. Eu não sei há quanto tempo você não ora, eu não sei há quanto tempo você não jejua, mas Deus manda te dizer assim: comece a orar já, comece a jejuar já, comece a buscar a minha face já. Deus está dizendo assim: eu vou permitir o cerco fechar, vou eu permitir a situação ficar mais estreita, para que haja um branqueamento de muitas vestes que estão manchadas. Quantas vestes manchadas, até mesmo nos altares da minha casa. Quantas vestes manchadas, até mesmo daqueles que se apresentam como profetas de Deus. E Deus diz assim: vou eu permitir essa adversidade, vou eu permitir essa turbulência, para que haja um branqueamento, para que se prepare a minha noiva para o arrebatamento da minha igreja. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nesse domingo agora, em muitos lugares, em muitas cidades, haverá o segundo turno das eleições para a prefeitura. Muitos vão ficar pasmos. Como entrou esse cidadão na prefeitura da minha cidade? Como ele foi parar aí? E Deus vai dizer assim: aí vocês vão se lembrar do que eu estou falando, que esse mundo jaz no maligno. Ainda que tu não vote, ainda que tu não eleja, eles vão colocar homens e mulheres a serviço de Satanás nas principais cidades. E se preparem que isso é só o começo. Permissão de minha parte, assim diz o Senhor. Por isso cabe a mim, cabe a você a orar, a buscar a presença de Deus. O único remédio é orar, é jejuar, é consagrar. Não adianta fazer protesto, não adianta sair para as ruas, não adianta nada disso. O único poder que está à nossa disposição para nos mantermos em pé é a oração e é jejum. Mesmo porque o que está acontecendo não é porque o diabo é poderoso, não é porque o anticristo pode, é porque Deus está permitindo, porque está chegando o tempo do arrebatamento da igreja. Acorde, meu irmão, acorde, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. E você que está com medo de todas essas coisas, você que está em pânico por conta de todas essas coisas, Deus manda eu te dizer assim: sabe por que desse medo? Sabe por que desse pânico? Porque o meu espírito não está em você. Porque quem tem o meu espírito
tem convicção da guarda e da proteção que eu posso dar. Quem tem o meu espírito não está em pânico. Quem tem o meu espírito não entra em crise. Quem tem o meu espírito não tem medo de nada do que está acontecendo, pois eu concedi à minha igreja, em primeiro lugar, o meu espírito como penhor, como garantia. E depois, em segundo lugar, como revestimento de poder para vencer as trevas. Então, em nome de Jesus Cristo, se tem medo aí, se tem pânico aí, se está entrando em crise, se encha do Espírito Santo de Deus. É tempo de encher as vossas lâmpadas do azeite do Espírito Santo. É por isso que a palavra de Deus diz que o fogo deve arder continuamente sobre o altar. Não pode apagar. Em nome de Jesus Cristo, a única maneira de vencer esse medo, de vencer esse pânico, de tudo que está vindo aí, é se encher do Espírito Santo.